Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19, verso de número 11. Quem achou? Exatamente o ponto em que paramos na semana passada. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas judeus, ambulantes, tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: conjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus, bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Olhe para mim. A gente começa a nossa jornada na semana passada, em Atos capítulo de número 16, como vocês lembram, quando uma jovem possuída por um espírito de adivinhação envolve ou fica em torno do apóstolo Paulo e de sua equipe, até que Paulo toma a atitude de expulsar aquele demônio. Toma a atitude de expulsar aquele demônio. E quando o demônio é expulso, o cativeiro daquela mulher é quebrado, ela se torna livre, o mal deixa de agir na vida dela. E semana passada a gente falou sobre a influência do mundo espiritual. O mundo espiritual é influente, ele influencia coisas na terra. O mundo espiritual, meus amados, ele é reativo, ele reage a algumas coisas da terra. O mundo espiritual, ele se move, ele tem uma guerra acontecendo nesse momento, e em todo tempo ele está conflagrado em combate. Anjos são nossos aliados, demônios são nossos adversários, e por mais que você não queira acreditar, esta é uma realidade. Jesus expulsou muitos demônios, a igreja expulsou muitos demônios, nós estamos aqui e recebemos dele autoridade para expulsar demônios. Somos a igreja e as portas do inferno não prevalecerão. Ele nos deu autoridade para pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do maligno, de maneira que ele não tem autoridade contra nós. Quantos podem dizer amém? Quantos podem levantar a mão e dizer: eu tenho autoridade para repreender demônios? Diga obrigado, Jesus. Ele cedeu essa autoridade a nós, amém? Agora olhe para mim, preciso começar a matéria de hoje, temos pouco tempo. Estes homens estão agora presenciando o ministério do apóstolo Paulo. E o que eles notaram? É o que está no verso 11 e verso 12, olha aí na sua Bíblia. Que Paulo operava como Jesus operava. Diga comigo: Paulo operava como Jesus operava. Olha para mim. Jesus operava e manifestava o poder de Deus em 3 frentes. Diga comigo: libertação, curas e maravilhas. Anote isso, é importante. Anote isso. Libertação, curas e maravilhas. Todo o ministério de Jesus vai caminhar na manifestação do poder, se expressando por essas 3 situações, Adriano. Jesus se manifesta como o libertador que expulsa demônios. E boa parte do ministério inicial de Jesus é ocupado por expulsar demônios.
a primeira referência que se tem de Jesus é que as pessoas olhavam para ele e falavam assim: mas que doutrina é essa? Que os teus demônios se submetem a ele? Ou seja, o primeiro impacto que Jesus causa ao revelar o poder de Deus é o impacto de quem expulsa demônios. Então, uma primeira característica do poder de Deus é a libertação. Amém? Eu sei que para nós que estamos querendo ser uma igreja chique, um povo bonito, todo arrumado, não combina muito esse papo, porque afinal de contas agora a gente é moderno, a gente tem iPhone, a gente tem iPad, a gente tem 5G. E o Espírito Santo está dizendo: ei, o mundo espiritual continua o mesmo. E eu quero orar para que Deus continue derramando sobre nós o poder do Espírito Santo e a autoridade do nome de Jesus para expulsar demônios. A Bíblia diz que Paulo expulsava demônios. A Bíblia diz que Paulo operava no segundo aspecto: curas. Curas de enfermidades. Paulo impunha a mão sobre doentes e orava, e doentes eram curados. Jesus que mandou a gente impor as mãos e orar, ungir com óleo. Tiago vai dizer: está alguém entre vós doente? Procure um presbítero, uma autoridade eclesiástica, procure um pastor, procure um líder da igreja. E a oração da fé, a unção com óleo, salvará o doente. Eu creio, meus amados, que nós podemos orar por cura divina e Deus pode operar milagres. Eu creio que Deus ainda responde oração quando a gente clama para vencer e derrotar uma enfermidade. Paulo operava nesse segundo aspecto: o primeiro, libertação; o segundo, cura. E se a gente olhar o texto que a gente está analisando, o texto vai dizer que Paulo operava muitas maravilhas. Deus operava muitas maravilhas através de Paulo. Então no verso 11 e 12 do capítulo que estamos lendo tem: expulsar demônios, curar enfermos e operar maravilhas. Jesus manifestava o poder de Deus em todas as páginas dos evangelhos, fazendo o quê? Expulsando demônios, curando enfermos e operando maravilhas. O que é operar uma maravilha? Deixa eu te dizer: é mandar o vento parar e o vento parar. O que é operar uma maravilha? É dizer: vai ter um peixe com uma moeda na boca, você vai pegar o peixe, vai tirar, a moeda está lá. O que é operar uma maravilha? É pôr o pé para fora do barco e andar sobre as águas. O que é operar uma maravilha? Pegar 5 pães e 2 peixes e repartir com uma multidão. Deixa eu dizer algo para você: Deus quer operar maravilhas através da igreja. O que é uma maravilha? É quando Deus interrompe o fluxo natural e cria algo sobrenatural. Levanta a tua mão, porque nós vamos orar e vamos dizer: Deus, que a igreja seja revestida de autoridade para expulsar demônios, que a igreja seja usada para ministrar a cura, e que a igreja experimente sinais, prodígios e maravilhas, conforme o Senhor tem falado na sua palavra. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Ele não mudou. A minha fé não está apoiada nisso. Pode ser que ele não faça e minha fé não vai mudar, mas a minha fé é capaz de me fazer olhar para isso e esperar isso. Eu quero levantar as minhas mãos e dizer: Senhor, eu continuo crendo na autoridade para expulsar demônios, eu continuo crendo no poder para curar, e eu continuo crendo nas maravilhas que o Senhor vai fazer. Pode fazer maravilha no teu negócio, pode fazer um sinal na tua família, pode tocar a tua vida agora, pode repreender um demônio que está travando o teu caminho, pode tirar essa dor, pode tirar essa enfermidade, pode mandar embora esse vírus, pode acabar com essa infecção, pode ressuscitar até os mortos, porque Ele é Deus e Ele é poderoso para isso.
Eu não sei se você está sentindo, mas eu creio que um avivamento está chegando. Você vai começar a orar na tua casa, vai começar a orar pelos teus, vai impor as mãos, vai mandar embora demônios, eles vão sair do caminho para a glória do nome de Jesus. Vai ver uma maravilha, vai ver uma porta aberta, vai ver um sinal do céu. Ah, por favor, dê um aplauso ao Senhor, Ele está neste lugar. Quem está comigo? Agora então a gente tem verso 11 e 12 do texto, dizendo que Paulo operava na libertação, na cura e nos sinais. Repete comigo: libertação, cura e sinais. Como é que Jesus operava? Como é que Paulo operava? Vocês gravam muito rápido. Eu amo a memória de vocês. Queria ter uma memória boa assim. Agora veja. Quem está visitando vai acostumando. Tem dia que eu estou diferente. Escute. 11, 12, Paulo está operando libertação, cura e sinais. E a história imediata que o texto coloca a partir do verso 13 é de um grupo de homens que tenta operar no mundo espiritual também. Que tenta operar no mundo espiritual também. Vamos lá no 13, só para a gente refrescar a memória. E alguns dos exorcistas judeus, ambulantes, tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos. Então eram homens que estavam também tentando operar no ambiente sobrenatural. Eles vão para esse ambiente sobrenatural tentando operar. E eles então dizem para o demônio, se você observar: eu te esconjuro, eu te expulso no nome de Jesus a quem Paulo prega. E o demônio olha assim e fala assim: como é que é? É o quê? Eu te expulso no nome de Jesus a quem Paulo prega. Como? Sei quem é Jesus. Conheço Paulo. Mas vocês, quem são? Opa. Toca alguém e fala: não é uma frase. Não é um título. Não é uma carteirinha de membro. Não é uniforme de obreiro, não é parentesco. Diga assim: é identidade. Porque no mundo espiritual o que vale é a identidade. Bate no ombrinho de alguém e fala assim: no mundo espiritual não tem carteirada. Não tem nepotismo. Fala aí, não tem nepotismo. Sabe o que é nepotismo? Quando você põe o familiar, né, em posição privilegiada. Não tem. Não tem. É preciso ter posição espiritual. É preciso ter identidade. Porque quando a gente olha para esses homens, esses homens, eles eram filhos de um homem chamado Seva. Ele era um sacerdote. Então primeiro, esses homens eram judeus. Judeu é judeu, né? Afinal de contas é judeu, né? Sabe o que a maioria dos crentes tem? Síndrome de vira-lata. Porque você fica pagando pau para judeu. E se você lesse a Bíblia, você ia descobrir que Deus disse assim aos hebreus: a nova aliança é baseada em melhores e em superiores promessas.
Cutuca alguém e fala, se você soubesse quem você é. É os judeus que iam correr atrás de você para pedir oração. E aqui nenhuma animosidade contra os judeus não, hein? Pelo amor de Deus. Eu só estou te dizendo que eles estão no nível de promessa e a gente está no nível de promessa superior. Aleluia. Irmão, eles viajam de executiva, mas a gente é primeira classe. Só que a gente se comporta como quem senta na econômica, fica olhando para eles na executiva. Está na hora de você levantar da econômica, atravessar a executiva e sentar na primeira classe. Você está entendendo? Esses homens eram judeus, eles eram filhos de sacerdote, eles tinham título eclesiástico, eles tinham nomenclatura espiritual, eles tinham linguagem espiritual, mas acontece que eles não tinham identidade no mundo espiritual para operar, porque essa autoridade foi dada a mim e a você por promessa, por meio de nosso Senhor e de nosso Salvador Jesus Cristo. Tem que ser crente, tem que ser da igreja, tem que andar na palavra, tem que ser lavado e remido no sangue do Cordeiro, tem que banhar-se nas águas do Evangelho, tem que comer do pão vivo da palavra, tem que cobrir-se com o óleo do Espírito Santo e se revestir todos os dias. Alguém levanta a mão aí por favor e diga: Deus, eu sou crente, eu ando na tua palavra, me cobre com o teu sangue, me lava com as tuas águas, me purifica com a mensagem, me reveste de poder, me batiza com o Espírito Santo, me renova na autoridade da tua presença. Sabe o que vai acontecer, meu irmão? Você vai começar a ser conhecido como aquele que opera no mundo espiritual. Vai orar e os demônios vão sair, vai orar e milagre vai acontecer, vai orar e maravilha vai chegar, porque eu creio, Deus tem resposta. Havia uma rainha da Escócia e ela conviveu com um homem chamado, um pastor de uma igreja chamado John Knox. John Knox era um homem cheio de autoridade do Espírito Santo. A rainha da Escócia disse assim, ela tinha uma guerra com a Inglaterra estava para invadir a Escócia, e ela falou: eu tenho mais medo de uma oração de John Knox do que o exército inglês inteiro enfileirado nas minhas fronteiras. O que nós estamos precisando nesses dias é dobrar os nossos joelhos, abrir a nossa Bíblia. O que nós estamos precisando nesses dias é levantar a nossa voz e começar a ser revestido da autoridade espiritual. Deus quer lhe dar uma identidade espiritual poderosa. Levante a mão e diga comigo: uma identidade espiritual poderosa. Então vamos avançar aqui um pouco para que a gente creia. Não é fruto de uma descendência natural, não é garantido por conhecimento, eles sabiam como as palavras, não se sustentava por um título, era uma questão de identidade. Aqueles homens não eram reconhecidos no mundo espiritual, embora fossem reconhecidos na terra. Todo mundo sabia que eram eles, todo mundo sabia que era o pai deles, todo mundo sabia a posição deles na terra, mas o demônio falou assim: conheço Jesus, conheço Paulo, mas não conheço vocês. Vocês podem ser conhecidos na terra, mas não são reconhecidos no mundo espiritual. Deixa eu dizer algo muito poderoso, irmãos. Deus não está procurando gente que seja famosa, Deus está procurando gente que tem autoridade. E eu quero orar para que o Espírito Santo comece a revestir a mim e a você nessa noite dessa autoridade. Diga comigo assim, ó: no mundo espiritual, a autoridade é igual identidade. Olha o que ele diz. Eu gosto da expressão que vai soar estranho isso. Não vai ficar bem. Eu ia falar, eu gosto da expressão que o diabo usa. Mas eu sempre, graças a Deus, tenho um bom vocabulário, né? Eu gosto da maneira como ficou escrito, como foi registrado. O espírito maligno disse assim: Jesus eu conheço, bem sei quem é Paulo, mas vocês
quem são. E eu gosto dessa expressão quando eles bem sei quem é Paulo. Vem comigo para Atos capítulo de número 9. A gente começa a jornada na semana passada mostrando justamente que Paulo está operando em poder. Sério que já é essa hora, gente? Meu Deus, eu vou ter que terminar a semana que vem. Tá de brincadeira, Júlio César. Atos capítulo de número 9. Verso também de número 11. Mesma posição. Disse-lhe o Senhor, Jesus falando com Ananias: levanta-te, vai à rua chamada à direita, pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está fazendo o quê? Marca aí na tua Bíblia, orando. Orando. O que ele está fazendo? Orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, muito ouvi acerca deste homem, quantos males ele tem feito aos seus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Este é para mim um vaso escolhido. Se você não viu, domingo eu preguei sobre a crença do escolhido. Foi poderoso, só para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Lendo isso hoje pela manhã, o Espírito Santo me falou 3 coisas e eu vou dividir com vocês rapidamente. Como é que a identidade de Paulo foi forjada, pelo que a gente vê no texto? Primeiro, tinha uma palavra. Tinha uma? Quer construir sua identidade? Vai para a palavra. Se envolve com a palavra. Caminha com a palavra. Se encha da palavra. Ela revela quem você é. Ela aponta quem você é. Viva a palavra. A segunda coisa que eu percebo no texto, que Deus usa as relações com a igreja. O que eu disse? Relações com a igreja. Ele recebeu uma palavra e Deus mandou alguém da igreja orar por ele. Relações com a igreja. Irmão, não tem vida espiritual fora do corpo. Só tem vida espiritual inserida no corpo. O que a gente precisa agora é pegar esses 2 pilares. Já vou vir para o terceiro. Primeiro, você precisa se apegar à palavra de Cristo, se envolver na palavra do Senhor e se encher desta palavra. E à medida que você permite que esta palavra vá enchendo você, vai introduzindo sua vida, irmão, isso começa a tomar e formar sua identidade. Eu sou forjado na palavra. A segunda é que Deus envia alguém da igreja para orar por ele, para tocar nele, porque não existe vida fora do corpo, precisa estar no corpo, precisa estar inserido no ambiente, no contexto da igreja. Quem pegou isso? E terceiro, Jesus vai nos revelar que esse homem estava orando no secreto. E essas 3 coisas o Espírito Santo dividiu comigo hoje de manhã e eu quero dividir com você. Busque se conhecer na palavra. Não abra mão da vida com a igreja. E tenha as suas experiências no secreto. Diga comigo, afirmação da palavra. Relações com a igreja. Experiência no secreto. Você quer mover no mundo espiritual? Eu quero. Você quer botar para correr demônios que têm se levantado dentro da sua casa? Você quer orar por doentes? Você quer ver maravilhas de Deus acontecendo? Eu quero. Eu quero.
Então eu vou pegar as afirmações da palavra, eu vou sustentar as minhas relações com a igreja, eu vou mergulhar no meu secreto, e eu creio que a minha identidade vai ser forjada para viver a autoridade. E a minha oração na noite de hoje é: Pai, batiza o teu povo com autoridade. Pai, batiza a tua igreja com autoridade. Uma igreja capaz de frear o inferno, uma igreja capaz de parar o diabo, uma igreja capaz de mudar uma casa, uma igreja capaz de resgatar um perdido, uma igreja capaz de marchar vigorosa e triunfantemente. Será que tem crente aqui para crer comigo? O problema é que nós deixamos o mundo dizer quem somos, nós deixamos as pessoas dizer quem somos. Ananias diz: eu tenho notícia. Ananias diz: eu sei o que ele faz. Ananias diz: eu já ouvi falar dele. Mas Jesus disse: eu sei quem ele é. E eu quero te dizer que eu não sei o que disseram de você, eu sei alguma coisa que disseram de mim. Mas quem disse não convive comigo, não sabe quem eu sou, não sabe como eu vivo. Mas aquele que está comigo no secreto, aquele que me revela a minha face na palavra, aquele que tem me dado experiência no meio da igreja, ele tem dito para mim em 2 Coríntios 5,17: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Eu tenho uma identidade nova, eu não sou a identidade velha, eu não sou a pessoa que nasceu, eu sou a pessoa que Jesus transformou. Eu já não sou quem eu era. Eu já não sou quem eu era. Levante a sua mão e diga: eu tenho uma nova identidade. Diga comigo: as coisas velhas já passaram e agora tudo é novo. Põe para mim, por favor, 2 Coríntios, capítulo de número 6, verso de número 18. Eu preciso ministrar isso. Abra sua Bíblia nesse texto. Me dê poucos minutos, eu prometo. Eu vou soltar você já já. Diga comigo: eu tenho uma nova identidade. Alguém pode ler o que está escrito aqui para mim, por favor? Diga comigo: a identidade. Não, melhor, vamos melhorar. A minha nova identidade começa com o meu pai. De novo, diga: a minha nova identidade começa com o meu pai. O que diz a Bíblia? E lhe serei pai, e vocês serão meus e minhas. Quem diz? Eu sou um filho de Deus. Nesta nova identidade começa pelo Pai. O Pai é o Senhor, o Todo-Poderoso. Toque no ombro de alguém e diga: não se esqueça de quem você é. Diga: você é o filho, a filha do Todo-Poderoso. Volta uma página da tua Bíblia, 2 Coríntios 5:20. Eu fui treinado para falar esse versículo a minha infância toda. 2 Coríntios 5:20. Põe aí. Leia comigo no 3. 1, 2, 3. Portanto, somos embaixadores de Cristo,
como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Olhe para mim e diga: eu sou um representante, um embaixador. Diga: eu recebi a identidade de filho e a autoridade de representante. Você é uma nova criatura, filho de Deus, representante de Jesus. Vire para alguém e diga: prazer, Deus é meu Pai e eu sou um representante de Jesus. É assim que você deveria viver. É assim que você deveria se comportar. É assim que você deveria falar. É assim que você deveria se mover. O diabo quer dizer que você é a coisa, o resto, largado, esquecido. O diabo quer dizer que você é um caído, um lascado, um destruído. O diabo quer distorcer a sua identidade. Ele quer corromper quem você é. Mas Deus está dizendo: ei, eu te chamo de filho. Jesus está dizendo: eu te envio como meu embaixador. Quando você estiver falando, eu estou falando. Quando você estiver se movendo, eu estou me movendo através de você. Alguém pode levantar as mãos neste lugar e dizer: eu tenho uma nova identidade em Cristo Jesus. Eu tenho autoridade no mundo espiritual. O que ele está dizendo é o seguinte: é o Filho de Deus falando e o representante de Jesus operando. Alamai carabiaço de candaraba xere candalaba xere correbaraba xere cantalaba. O rabande candaraba xere coderebetere coramandaraba xere cantaralaba. Eu tenho só mais uma leitura e já vou entregar. Primeira epístola de João, capítulo de número 4, verso de número 17. A banda pode subir, por favor? Nosso ministério de louvor vem estar comigo. Algo lindo vai acontecer aqui agora. Vire para alguém, me ajude a pregar. Diga: como filho e embaixador, você tem autoridade para mover no mundo espiritual. Nem demônios, nem doenças, nem a natureza pode resistir você. Ouça. Uma vez uma pessoa perguntou para mim assim: para você, como Deus se parece? Ele olhou para mim: para você, como Deus se parece? Eu olhei para eles assim: está olhando para ele agora. Esse cara soltou um palavrão. Porque parece uma loucura. Até que a gente abre a Bíblia e a Bíblia diz: nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Porque qual Ele é, somos nós também neste mundo. Você é uma obra-prima de Deus. A sua face é um espelho que reflete a glória dele. Se você quer ter autoridade no mundo espiritual, comece a descobrir qual é a sua identidade. Sim, você é um filho, uma filha. Sim, você é um embaixador com autoridade. Sim, neste mundo somos como Ele é. Tal como Ele é, somos nós. É por isso, meus irmãos, que Cristo operava, expulsando demônios, curando enfermos e operando maravilhas.
Aí vem um maluco chamado Paulo. O que ele faz? Expulsa demônios, cura enfermos e opera maravilhas. E alguém pode olhar para mim e dizer assim: e o senhor está nesse nível? Eu mais uma vez invoco os escritos de Paulo. Quando em Filipenses ele vai dizer assim: irmãos, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para aquelas que estão adiante de mim. Ele está dizendo: irmãos, eu sei que eu ainda não cheguei, e eu sei que ainda não estou perfeito, mas o que eu estou fazendo é todos os dias prosseguindo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo. Alguém pode se levantar desta cadeira nesta noite? Alguém pode dizer: eu sei a minha identidade. Diga: eu sei quem eu sou. Diga: eu sou um filho amado. Eu sou um representante dele.